Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Quem fala aqui é Mari e hoje eu tô aqui para desenhar com vocês uma coisa totalmente diferente do que eu tô acostumada a desenhar. Então, eu comprei recentemente uma caixa de marcadores artísticos, então aqui ó, esses marcadores gigantes. Se vocês não viram o unboxing e eu organizando esses marcadores, eu vou deixar o link desse vídeo aqui em cima para vocês assistirem. E desde que eu comprei esses marcadores, eu tenho feito mais e mais desenhos. E hoje eu queria filmar para vocês um desses desenhos, o meu processo, como é que eu faço, etc. E eu vou mostrar aqui por enquanto o que eu fiz, né? Eu só fiz 2 retratos, ontem e anteontem. E hoje eu decidi fazer uma coisa completamente diferente. Porque uma seguidora lá no Instagram tinha comentado que ficaria muito legal eu fazer um cavalo pintando com esses marcadores. Porque eu costumava fazer desenho de cavalo. Então eu tenho aqui, ó, uma foto de um cavalo que eu achei muito bonito. A foto em si também é muito bonita. E eu vou tentar desenhar esse cavalo. Eu sempre uso uma referência porque eu não consigo ainda desenhar da minha cabeça. Eu tenho que fazer um estudo um pouco mais aprofundado para eu conseguir desenhar as coisas da minha cabeça. Então, por enquanto, eu vou desenhar usando essa foto aqui de referência. Todos esses desenhos aqui eu usei uma referência também. E isso não tem problema, tá? Usar referência é muito bom para aprender. Enfim, eu vou usar essa página aqui. E dá pra ver aqui, ó. Esse caderninho aqui é o caderninho da Touchneil, que é a marca dos marcadores que eu comprei. E dá pra ver que a parte de trás aqui fica meio manchada, porque esses marcadores podem sim passar para o outro lado. Então eu vou sempre usar um papel aqui embaixo para não passar para a próxima folha. E além disso, eu uso esse papel também para fazer rascunho e selecionar as cores que eu vou usar. Enfim, vamos começar esse desenho agora. Para o rascunho, eu vou usar a minha lapiseira da Cis. Eu gosto de desenhar com lápis, mas eu não tenho lápis aqui, eu só tenho uma lapiseira. Então vai ser lapiseira mesmo. E se vocês estiverem se perguntando o que aconteceu com o meu dedo, não se preocupem, nada de grave, eu só machuquei ele. E eu não tinha um band-aid, então eu tive que fazer isso. Mas não tem problema, porque hoje eu vou usar essa luvinha aqui que veio junto com os marcadores, porque eu quero me sentir muito profissional, então eu vou colocar ela aqui para fingir que eu sei desenhar. E para fingir que eu sou profissional, olha só que legal, fica muito legal. Então vou desenhar com isso só porque eu quero mesmo. Então vamos começar. A primeira coisa que eu gosto de fazer em todos os meus desenhos é começar com as formas mais simples possíveis. Não importa se eu estou desenhando um animal, uma cena ou então uma pessoa. Eu sempre gosto de começar com círculos, quadrados e curvas simples. Então, para cavalo, tem vários tutoriais que mostram como você pode desenhar um cavalo e é muito comum utilizar círculos. Então você utiliza 2 círculos grandes para o corpo, um para a parte de trás e a outra para a parte da frente, que vai ser o peito e parte da perna da frente. E aí o círculo de trás vai ser para a bunda do cavalo e também para a perna de trás dele. Um terceiro círculo que eu também gosto de usar é para a cabeça, para eu ter uma noção de onde vai ficar o posicionamento da cabeça e também qual vai ser o tamanho dela comparada com o resto do corpo. No entanto, não é sempre fácil você conseguir chegar nas dimensões corretas. E nesse dia em particular eu estava com muita dificuldade, então eu apaguei o desenho várias vezes, tentei de novo, não estava dando certo. E aí no final das contas eu continuei o desenho mesmo não estando perfeito. Vocês vão ver que no final das contas a parte inferior da perna do cavalo, de todas as 4 pernas, ficou um pouco curta demais com relação à parte de cima da perna. Então isso é um problema que dá até para disfarçar com a pintura. Se você conseguir fazer um design e usar umas cores diferentes, você consegue disfarçar isso com sombra, por exemplo. E a cabeça nesse desenho também ficou um pouco pequena demais comparada com o resto, mas não tem problema. Depois disso eu comecei a escolher as cores que eu ia usar no cavalo. Primeiro eu comecei com os tons de marrom, então eu escolhi um tom claro, um tom médio e um tom escuro para fazer as sombras. E aí eu tava usando a foto como referência, como eu já disse. O que eu gosto de fazer nos meus desenhos é marcar as partes mais claras, onde eu não vou usar nenhuma caneta. Então são partes que o sol tá batendo diretamente e que são bem mais claras do que o resto do corpo, ou então do que o resto do objeto que a gente está desenhando.
Depois disso eu passo para as cores mais claras, que eu faço o contorno dessas partes que são muito iluminadas, para eu poder fazer uma transição mais fácil entre as cores claras e as cores escuras. Eu comecei a usar esses marcadores agora, né? Então, obviamente, eu não sou profissional neles e também não sei tanto sobre eles, mas eu já assisti vários tutoriais e vídeos sobre os marcadores, então eu sei algumas técnicas que a gente pode usar para conseguir misturar as cores melhor e fazer um sombreamento melhor, assim, e mais fácil. Então, no primeiro momento, você não precisa se preocupar tanto em misturar as cores, você pode pegar as cores claras e as cores escuras e colocar elas uma do lado da outra, sem misturar, sem tentar deixar elas com degradê, né? E aí, num segundo momento, você passa com a cor mais clara em todo o desenho para você conseguir misturar as cores e criar esse degradê que é mais legal. Depois que eu terminei de pintar a parte clara, a parte média e a parte escura, eu voltei para a parte que eu tinha deixado em branco e eu usei um cinza quente para preencher esses espaços em branco, porque eu achei que estava branco demais e claro demais comparado com o resto do desenho. No entanto, eu não gostei tanto do resultado, então depois eu passei por cima do cinza com a cor do marrom mais clara mesmo e reforcei as partes mais escuras com as cores mais escuras. Lembrando que é muito mais fácil você pintar o seu desenho tendo uma referência, porque aí você sabe exatamente onde tem sombra e onde tem luz. Depois disso eu comecei a pintar a parte branca do cavalo. Para mim isso foi um desafio, porque para mim sempre é um desafio pintar partes brancas em um desenho, porque geralmente você tem que usar tons de cinza diferentes para chegar nas sombras e nas cores corretas das sombras. Então eu sempre acho que fica um pouquinho estranho, mas nesse caso eu decidi arriscar mesmo, porque eu queria tentar pintar o cavalo branco para ver como ia ficar, e eu usei vários tons diferentes de cinza quente, o que significa que o cinza é mais puxado assim para os marrons, para o amarelo, e essas cores que são um pouco mais quentes. E eu achei que isso era bom porque aí o desenho fica um pouco mais coerente porque as tonalidades são mais próximas, né? Tudo mais ou menos quente. E aí uma coisa que é interessante de falar, né, sobre sombreamento na hora de usar, por exemplo, os cinzas, é que é complicado você fazer uma mistura de branco para cinza assim, porque são cores que você tem que misturar bem, senão fica só uma parte cinza no meio de um branco. Então eu sugiro que vocês peguem vários tons de cinzas diferentes, se vocês tiverem, é claro, e vão montando as sombras aos poucos, porque é fácil você acrescentar cor, mas é difícil você tirar. Então, ao invés de ir direto no mais escuro, vai no mais clarinho, aí depois coloca o mais escuro por cima. E aí a parte final do desenho foi pintar a crina, né, e também o rabo. Então eu tava usando, como eu tinha usado a foto como referência, a crina desse cavalo tinha uma mistura de branco com cinza. E a parte do rabo foi a parte que eu menos gostei, pra falar a verdade. Eu não consegui criar o efeito que eu tava procurando. No caso, eu acho que eu usei uma cor muito escura, muito rápido, então eu não fiz aquilo que eu tinha comentado anteriormente, né, de ir criando as sombras aos poucos, eu fui direto no mais escuro, e aí acabou ficando um pouco bagunçado. Mas enfim. Para finalizar, eu usei a minha caneta em gel branca para adicionar alguns detalhes de luz e também para consertar alguns detalhezinhos que eu tinha passado das linhas e tal. E aí no final eu só adicionei o preto para colocar nos olhos e também para fazer a parte do negócio que fica na cara do cavalo, né, para você puxar ele. Depois disso foi só uma questão de finalizar o desenho. Eu sempre gosto de finalizar os meus desenhos com um plano de fundo assim em uma cor sólida, e nesse caso eu fiquei muito em dúvida qual cor que eu ia usar, mas no final das contas eu escolhi esse rosinha salmão que eu achei muito, muito bonito, e eu achei que combinou bem com o desenho, e vocês vão ver que não é tão fácil assim você conseguir uma cor sólida. Você tem que ser rápido e ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado para não ser rápido demais, porque senão o seu plano de fundo não vai ficar sólido, né? Vai ficar com uns borrões.
Enfim, gente, foi isso para esse vídeo. Esse foi o resultado final do meu desenho. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que isso foi só para mostrar para vocês como eu tô usando os marcadores. É só a terceira vez que eu tô usando esses marcadores, então eu com certeza não sou profissional. E esse vídeo tá aqui para mostrar para vocês que a gente pode sim começar a usar um material novo e se dar bem com ele depois de um tempo. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo.